E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Diva Fernandes e vivo aqui em Portugal com a minha família. Então eu gosto de trazer coisas interessantes que elucidam alguns aspectos, que desmistifiquem alguma coisa, notícia, etc, etc, etc. Hoje nós vamos falar a respeito de 10 itens que falam a respeito de Portugal, que a gente ouve falar, ouve nas redes sociais, as pessoas nos perguntam, e que eu reuni esses 10 aspectos para trazer para vocês, que não é verdade. Então, bora lá? With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly. Primeira coisa que as pessoas comentam, eu não sei com quem que elas conversam e da onde vem isso, mas as pessoas comentam assim: em Portugal não tem trabalho não, isso é bobagem, não tem vaga de trabalho sobrando. Gente, tem muita vaga de trabalho aqui em Portugal, muita mesmo. Sobra vaga de trabalho e faltam pessoas para trabalhar. Mas assim, você tem um título universitário, tem um canudo, não adianta você achar que vai chegar aqui e vai trabalhar na sua área, porque não é bem a gente que escolhe onde vai trabalhar, é o país que define onde precisa de pessoas, onde precisam de profissionais. Então, ou você tem uma expertise numa área específica que já sabe de antemão que o país precisa, ou realmente você precisa chegar aqui e tentar se enquadrar em uma área dessas, assim, que tem falta de mão de obra. Mas tem muita falta de mão de obra mesmo. Uma outra coisa, assim, que eu fico... Depois de tanto tempo, tantos brasileiros estarem vindo para cá, eu não sei da onde que surjam, que vir como turista para Portugal é ilegal e que eu corro o risco de ser parado na rua. Separado na rua, vem cá, tá aqui há quanto tempo? E ser deportado. Gente, não é bem assim. Vamos bem devagar com a dor. Para vocês saberem, nós brasileiros, sim, podemos viajar como turistas para Portugal. E não só para Portugal. Nós possuímos, os brasileiros possuem um dos passaportes mais poderosos que falam, né? Que é aquele passaporte que não precisa de visto, que tu realmente basta chegar no país. Então são muitos países que aceitam que a gente chegue como turista. Então não existe nada de errado nisso. O que tem de errado é, por exemplo, você vir como turista e o agente que te atender perceber que tu já estás vindo com a intenção de ficar. É óbvio que isso vai ser evitado. No entanto, se você chegar aqui, estar aqui em Portugal e resolver ficar aqui em Portugal, e olha lá, arrendar um imóvel, procurar um trabalho, entrar com a sua manifestação de interesse, pedir para o país para que você resida e trabalhe aqui em Portugal, gente, tá tranquilo, sabe? Enquanto não sai essa documentação, você pode circular por Portugal e ter sua vida normal. Ninguém vai te pegar e te deportar porque tu, enfim, tá com o teu processo em andamento. Isso não existe, galera, tá bom? Aí tem muita gente que diz ainda: se procurar bem procuradinho, acha aluguel barato. Gente, o que eu posso dizer para vocês? Não venham se valendo por isso. Sabe aquela questão de vamos arriscar? A gente não arrisca com esse tipo de coisa. Você sair do seu país, se desfazer de um monte de coisa, abrir mão de um monte de coisa que a gente sabe o que passa para vir do Brasil para Portugal. E embora seja um país que a gente considera até que os gastos, toda a despesa que a gente tem para vir para Portugal é bem mais em conta do que se a gente pensar em outros países. Então, assim, não se faz isso jogando com a sorte. O que eu quero dizer? A priori,
não se encontra aluguel barato em Portugal. Não mais. Já era difícil há 4 anos, que eu estou aqui há 4 anos, mas já era difícil há 4 anos atrás. Hoje, então, eu vou dizer para vocês, eu não vou dizer que é totalmente impossível, né? Porque tem aqueles 99%, mas tem aquele 1% que, sei lá, pode acontecer de aparecer. Mas é muito difícil. Então, você não pode vir para cá contando com esse 1%, essa sorte. Tem que vir preparado, sabe? Trazer um dinheiro legal, se preparar para talvez ficar em um quarto, que já não é mais uma coisa fácil de conseguir. Se preparar para ficar longe dos grandes centros que você sempre ouviu falar, de Lisboa, de Porto. Isso aí depois a gente pega um carro e visita final de semana. Tem que vir preparado para procurar interior, para procurar talvez quartos. Enfim, gente, tem que vir preparado para a pior situação. Trazer dinheiro para isso e não contar com a sorte, tá bom? Pode acontecer? Pode, de conseguir um arrendamento barato, mas é cada vez mais difícil ou impossível. Quem presta serviços para imigrantes, tô falando aqui do Brasil, né? São tudo picareta. Não, gente, não é assim. Não é assim. Tem gente que tá registrado, é qualificado, tem conhecimento, cobra pelo seu serviço e presta um excelente serviço para imigrante. É óbvio. Mas tem muito picareta, sim. Picareta em que sentido? Picareta que às vezes recebe e não presta serviços, picareta que não está devidamente registrado, que não está devidamente autorizado a prestar aquele tipo de serviço, tá? Porque quando isso acontece, a gente incorre no risco de receber informações que não são bem assim, que tem aquele porém, entendeu? Eu mesmo sempre digo aqui, olha, procura um advogado, porque o advogado que ele é licenciado aqui em Portugal, ele está por dentro do que realmente ele pode e o que ele não pode fazer. Aí a pessoa, não vou gastar tanto, vou gastar um pouco menos, mas o barato sai caro. Sabe aquela história? Paga barato e barato vai acabar me deixando na mão. Então, assim, a maioria, para não dizer quase tudo, quando a gente vem do Brasil para Portugal, a gente pode fazer sozinho, entendeu? Sem auxílio, sem pagar ninguém para fazer pra gente. A gente faz, mas pagar alguém para fazer enfim, o querer de cada um. Tem pessoas que preferem pagar alguém que faça. Se for fazer isso, procure pessoas especializadas. E quando eu digo pessoas especializadas, não é eu que estou aqui no YouTube falando, entendeu? Não são pessoas que estão no YouTube, olha, eu presto serviço, porque eu estou aqui falando com vocês. Mas eu, por exemplo, não me sinto gabaritada em condições de prestar esse tipo de serviço. Não é porque a gente fala aqui, porque a gente expõe o que está acontecendo aqui em Portugal, que automaticamente, por morar aqui, a gente saiba exatamente o que tem que fazer. Então, tome muito cuidado com isso, porque tem muito picareta. Mas não são todos. Tem muita gente correta que trabalha certinho aqui com os imigrantes brasileiros. Aí, gente, a gente sai do Brasil, normalmente, quem sai do Brasil sabe, né? A gente sai assim, esgotado, sabe? Naquela assim. Mas não pense que o fato de chegar em Portugal, os problemas acabaram. E a gente vai viver, deu tudo certo, entendeu? Deu tudo certo com a chegada, nós conseguimos arrendar, conseguimos um trabalho, conseguimos... que vai tudo virar flores. Não é assim, gente, não é assim. Coisa boa se fosse, mas não é assim, entendeu? A gente pode até deixar alguns problemas lá no Brasil, bem longe da gente. Aqueles problemas que a gente precisa ficar longe mesmo, sabe? Que é para não afetar a nossa cabeça. Tudo bem, deixa lá. País novo, problemas novos. Aqui a gente vai ter problema também. Enfim, os problemas eles surgem. E a gente tem que estar ciente disso, sabe? Vir para outro país, que mesmo que tenha uma segurança, uma qualidade de vida melhor, enfim, que a gente tenha um trabalho que não ganhe tão bem, mas que tem poder de compra melhor, não é por causa disso que os problemas acabaram. Os problemas vão surgir
e a gente tem que estar pronto para enfrentar esses problemas, certo? Portugal vai virar Brasil. A gente ouve muito isso. Por quê? Porque realmente são muitos brasileiros vindo para Portugal. E como eu já falei aqui em outros vídeos, vem de tudo, né, gente? Vem de tudo que vocês possam imaginar. A maioria são famílias, são pessoas sérias, corretas, honestas, que querem realmente começar a sua vida de uma forma mais tranquila, trabalhando, sabe? Que tá cansado daquela loucura lá do Brasil. Mas assim, ó, no meio disso tudo, vem picareta, vem gente com mal intencionado, vem gente que quer, sabe, se aproveitar de tudo. Vem de tudo, gente, vem de tudo. Então a gente vê que realmente acontece aqui em Portugal nos últimos tempos, vem acontecendo alguns episódios de assalto, episódios de pessoas que dão golpe, sabe? Que arrendam casas mobiliadas, que é uma coisa muito comum aqui em Portugal. E quando vão embora levam os móveis todinhos. Pois é, tem isso, gente. Acontece muito disso, sabe? Mas assim, a gente tem que estar ciente de uma coisa. A gente não pode generalizar. Nem nós que somos brasileiros, e eu acredito que os portugueses também não poderiam generalizar, tá? Por quê? Porque Portugal é Portugal, Brasil é Brasil. Portugal sempre será Portugal e Brasil sempre será Brasil. Essas pessoas, elas vão acabar voltando para o Brasil. Fica quem? Fica quem quer trabalhar, quem quer melhorar o seu padrão de vida, pessoas que realmente vieram engajadas nisso, sabe? Não são pessoas que vieram aqui para tirar vantagem em cima dos outros. Essas pessoas acabam voltando. Então, eu acho que cabe a nós, brasileiros, que estamos aqui com a melhor das intenções possíveis, passar essa credibilidade para o povo português. Porque o brasileiro, ele já fez umas cacas aqui no passado, entendeu? Ficou com uma fama. Ficou. Fazer o quê? Agora, nós, que não somos essas pessoas, a gente tem culpa? Não, a gente não tem culpa. Mas então, a gente simplesmente, sabe, não se estressa, a gente sabe que isso aconteceu. Vamos fazer a coisa correta, vamos fazer do jeito que o brasileiro realmente é. Fazer tudo correto, trabalhar correto, pagar as contas corretas, fazer tudo direitinho, sabe? Não criar, enfim, confusão onde não existe, não criar nada disso. Simplesmente fazer a nossa parte. Isso é que vai acabar mudando o lado da história, entende? Mudando, mostrando que não, que realmente que o brasileiro, embora tenham vindo alguns que não deveriam ter vindo, o brasileiro em si, ele é correto, ele é trabalhador, porque nós sabemos que é. Essa aqui é clássica, que Portugal tem o menor salário mínimo da Europa. Não, Portugal não tem o menor salário mínimo da Europa. Portugal está assim, em 10º lugar, digamos assim, tem 9 países com salários mais baixos ainda que Portugal. Então o salário mínimo de Portugal é maravilhoso? Não, gente, ele poderia realmente ser maior, ele deveria ser maior. Mas assim, eu penso sempre assim, que a questão não é o quanto tu ganha, é o quanto tu precisa gastar para viver, entende? Então, o que é isso? É o valor de compra do dinheiro. Então, mesmo nessas épocas sombrias, que a gente está passando por muitas dificuldades aqui na Europa, com toda essa questão aí da guerra, eu vou dizer para vocês que sim, o salário de Portugal pode ter reduzido um pouco, pode, mas continua com poder de compra muito grande. A gente pode ter trocado uma marca A pela marca B, pode ter cortado alguma coisa assim que não era necessária, mas o poder de compra continua muito forte. Então, assim, é uma coisa surreal se a gente pensar no Brasil, quando eu vivia no Brasil há 4 anos atrás. Nos dias de hoje, eu não consigo nem imaginar. Mas sim, não é o salário mais baixo da Europa, tá? E o poder de compra é muito grande. Reclamar, o pessoal reclama, principalmente português. E tem que reclamar mesmo, né?
mas é um salário que tem um poder de compra bem grande. A clássica, né? A clássica, assim, que eu escuto muito. O brasileiro: eu não vou para Portugal para ser escravo. Gente, que isso? Nenhum brasileiro, aliás, acho que de nenhuma nacionalidade, chega aqui em Portugal para ser escravo. Até porque, em todas as atividades que o brasileiro vai trabalhar, ele trabalha ao lado de portugueses. Estão escravizando o próprio povo? Acho que não, né? Então, assim, quando tu vai trabalhar numa empresa, tu não vai trabalhar numa empresa só de imigrantes, de brasileiro, de indiano, de, sei lá, que outra nacionalidade, porque são tantas aqui. Tu vai trabalhar do lado de um português. São as mesmas coisas, são as mesmas atividades, o mesmo trabalho. O que a gente tem que pensar é o seguinte: como eu já falei para vocês, a necessidade do país, a necessidade que o país tem para ocupar determinadas vagas de trabalho. É isso que tem que ser pensado. Então, por exemplo, se existe uma área que não tem tanta necessidade, é óbvio que o português que chegar, ele vai ocupar aquele lugar primeiro, como é no Brasil. Se chega um português e o brasileiro, vão dar prioridade para o brasileiro para depois dar prioridade para o português. Isso não tem nada a ver, não é preconceito, é uma coisa natural do país, entendeu? Então, assim, aqui, quem vem para cá, ou tu tem normalmente uma técnica, uma expertise rara aqui no país, que falta muita mão de obra, e aí sim, tu pode ganhar muito bem por causa disso, ou tu vai chegar aqui e trabalhar em trabalhos comuns, que os portugueses trabalham. É na restauração, em casas de idosos, enfim, fábrica. Nossa, as fábricas precisam muito de pessoas para trabalhar. São atividades que não necessitam de uma pessoa assim, com muita expertise, mas a pessoa precisa ali de um treinamento rápido que ela já consegue trabalhar. Mas isso é para brasileiro, para português, para qualquer pessoa, entendeu? Então, ou tu vem com uma expertise muito grande, olha, isso realmente falta em Portugal, não tem, e eu vou para lá porque eu sei fazer e vou ganhar dinheiro, ou eu vou para trabalhar, aí você vem para trabalhar. Enfim, o que aparecer e o que servir. Quando você chega aqui, tem algumas exceções. Hoje em dia já tem áreas tão carentes que contratam uma pessoa com simplesmente certificado, um papelzinho quando tu entra com a solicitação de residência, tá? Tu já tem um contrato, já começa a trabalhar. Então, assim, depende muito da necessidade, entende? Acho muito difícil, nunca vi chegar um brasileiro aqui e não começar a trabalhar de forma quase que imediata, entende? Então, isso não há problema. Agora, tem certas coisas, como eu já disse, né? Tem de tudo em todo lugar. Por exemplo, existem aqui alguns locais que contratam para fazer a colheita. Colheita de frutas, não sei o quê. Isso eu não vi exatamente, eu ouço muito falar. Que sim, que eles pegam pessoas para trabalhar nesses lugares e não são brasileiros, são portugueses, é quem aparecer. A pessoa trabalha muitas horas e ganha pouquíssimo. Em alguns lugares eles fazem isso. Agora vamos combinar, né? Lá em São Paulo mesmo, os bolivianos. O que os brasileiros fazem com os bolivianos? Pegam os bolivianos, colocam naqueles lugares lá que ficam em cima das lojas, as pessoas dormem no mesmo local que trabalham, muitos trabalham mais de 12, 13, 14, 15 horas por dia, recebem quase que nada, sabe? Uma merreca. Isso aí é o quê? Sabe? Então, esse tipo de coisa que eu quero dizer existe em toda parte do mundo. Tem no Brasil, tem aqui em Portugal, já me falaram, tem em todo lugar. Então, quando você vai trabalhar, você tem que ficar atento, sabe? O que tu vai fazer, quanto que tu vai ganhar, você vai ter contrato, se não vai ter contrato, não pode se jogar. Tem que realmente se informar. A gente precisa se informar. E outra coisa, se vê que realmente está acontecendo isso, denunciar. Mesmo sendo brasileiro, é muito sério isso. Deve denunciar. E sim, eles abraçam a tua denúncia e vão para verificar o que está acontecendo. Então, assim, ó, não existe esse lance assim de trabalho escravo. É um trabalho normal,
como qualquer outro, como qualquer português. Gente, todos aqui em Portugal, todos vivem de salário mínimo. Não. No último levantamento que foi feito, somente, é muito, né? Porque não era para ter nem 1%. 25% da população em Portugal vive de salário mínimo. Ou seja, o resto ganha mais. Então, não é bem assim, sabe? Que todo mundo ganha o salário mínimo. Talvez algumas atividades, dependendo da atividade, dependendo do período que aquela atividade cresce, tem enfim, inverno, verão, dependendo de um monte de coisa, pode até ser que pague salário mínimo, mas não é assim não. A prática não é salário mínimo. 25% somente dos portugueses ganham. Portugueses, quando eu digo, é qualquer pessoa que esteja aqui em Portugal, ganha um salário mínimo. Então isso sim, é um mito muito doido. Portugueses odeiam os brasileiros. Gente, não é assim. Não é assim. Português não odeia brasileiro. E como brasileiro, não odeia português. Até porque nem faria sentido, né? Os brasileiros virem para cá, para Portugal, se não gostassem dos portugueses. Mas não, os portugueses não odeiam os brasileiros. Muitos brasileiros que chegam aqui são, inclusive, ajudados por portugueses, que são pessoas muito solícitas, que ajudam realmente. Existe xenofobia? Claro que existe, né? Então, eu já fui vítima de xenofobia. No Brasil existe, no mundo todo existe xenofobia. É uma questão social da humanidade. Existem pessoas que são assim, entende? Mas isso não quer dizer que o povo seja. Porque não teria como Portugal em si, na sua essência, ter essa questão de xenofobia. Porque Portugal é o país que descobriu muitos países, é um país que recebe nações, que recebe gente do mundo todo. Não existe. Existem pessoas, por exemplo, que são totalmente contra a imigração, que deixam entrar imigrantes em Portugal. Como tem gente em outros países, na Espanha, que não querem que cheguem imigrantes. Isso é um evento normal, que acontece no mundo. A gente não pode dizer que não existe. Existe. Agora, chegar no ponto de dizer assim, os portugueses odeiam os brasileiros. Não, não é assim. A gente tem relações muito próximas com muitos portugueses. Somos muito bem tratados, já fomos muito ajudados por portugueses, que já nos deram dicas. Olha, façam isso, façam aquilo, sabe? Dá aquela dica básica assim, pra gente se achar melhor. Isso é muito bom quando vem de uma pessoa da terra, de um português. Então, eu acho muito forte dizer. E outra coisa, Portugal em si consome a cultura brasileira, sabe? Eles sabem tudo do futebol brasileiro e não de Copa do Mundo. O português sabe dos campeonatos brasileiros, sabe? No Rio de Janeiro, São Paulo, quem tá ganhando, quem não tá. Muitos torcem, tem seu time lá no Brasil para torcer. Eles consomem novela, música. Gente, tem muito artista brasileiro fazendo show aqui em Portugal. Então, é impossível a gente dizer que português odeia brasileiro, porque não tem como. Eles consomem muita coisa do Brasil. Agora, que existem pessoas que não gostam de brasileiros, com certeza, é óbvio que tem. Como no Brasil tem pessoas que não gostam também, ou de português ou de outra nacionalidade, isso é normal, isso acontece. É um evento da raça humana. Não sei porquê, mas é um evento da raça humana. Bom, gente, espero que com esses 10 itens aí, a gente consiga desmistificar alguma coisa, tá? Isso aqui é do dia a dia mesmo, que a gente vê acontecer e que ouve falar. A gente ouve falar, vê o que acontece e faz aquele paralelo. É, não é? Então, aí eu tô trazendo aqui pra vocês. Qualquer dúvida, me mandem aí, sabe? Se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificação de novos vídeos, deixe seu like e façam suas perguntas. Qualquer coisa, eu respondo a todas, tá bom? Então, beijinhos e até a próxima. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you
wanna stay with you. With you, I love the way